Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do Morro dos Ventos Uivantes. Vem comigo, vem! Sim, estou pagando com a língua porque eu li, acho que foi em abril que eu falei que eu não ia ler num vídeo aqui neste canal. Pergunta 4. Meu estilo é clássico, amor para poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Eu coloquei aqui O Morro dos Ventos Uivantes. Eu nem tenho esse livro aqui, na verdade eu abandonei esse livro e eu acho ele muito ruim. O quinto livro foi O Morro dos Ventos Uivantes. Eu abandonei O Morro dos Ventos Uivantes, eu não aguentei. E foi bem na época que eu não abandonava livros e eu fiquei bem chateada. Em sexto lugar, com 6.620, e eu estou dentro desses 6.620, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu também abandonei O Morro dos Ventos Uivantes. Por que eu abandonei O Morro dos Ventos Uivantes? Não sei dizer, eu achei chato. Pergunta 2. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler? E eu coloquei O Morro dos Ventos Uivantes. Eu já li metade desse livro, né, e abandonei há muitos anos atrás. Hoje em dia eu não tenho mais vontade de ler porque eu acho que ele é um livro muito depressivo, um livro muito pra baixo. Mas estou lendo, na verdade já li, O Morro dos Ventos Uivantes neste 2021. Esse 2021 está muito estranho, gente. Eu estou lendo livros que eu nunca imaginei que eu fosse ler. E esse é um deles. Só pra gente contextualizar um pouco, galera, O Morro dos Ventos Uivantes é um único livro da Emily Brontë. É uma autora que morreu muito jovem, ela morreu com apenas 30 anos e ela deixou unicamente este livro. Mas esse livro foi publicado sob um pseudônimo, então assim, ela nunca viu o livro ser publicado com o nome dela. O Morro dos Ventos Uivantes é categorizado como um romance gótico, né, porque é um romance muito sombrio. Ele conta a história do Heathcliff com a Catherine, né, que é o nosso casal protagonista aí, mas a gente já começa o livro sabendo que ela já morreu. Inclusive, essa é uma informação que tem aqui atrás do livro, não é um spoiler, tá? O nosso narrador, na verdade, ele é um inquilino de uma casa do Heathcliff, né, e quando ele chega ali logo no primeiro capítulo, ele já sabe quem morreu, quem não morreu na história, né, ele já encontra aquela família ali montada, né, e convivendo entre eles de uma maneira bizarra, e ele fica super curioso para saber mais sobre o Heathcliff e mais sobre as pessoas que moram no Morro dos Ventos Uivantes. Né? E aí a gente tem a Ellen Dean, que é a governanta, né, a antiga governanta da casa do Morro dos Ventos Uivantes, que nesta edição que eu li da Penguin, o tradutor optou por manter o nome original, Wuthering Heights, tá? Para o Morro dos Ventos Uivantes. E é ela que conta toda a história pro Sr. Luke Wood, que é o inquilino. Ele tá super curioso, não tem nada pra fazer no interior, ele quer ouvir a história. E aí a gente ouve também, né, através da narração da Ellen Dean. E aí a Ellen começa a contar, né, sobre um garotinho, o Heathcliff, que foi levado para o Morro dos Ventos Uivantes pelo patriarca da família, né, numa das viagens ele trouxe um garoto que ninguém sabia de onde tinha vindo, de quem era filho e não tinha nem nome. E ele foi chamado, né, de Heathcliff a vida inteira, como nome e sobrenome, né, e aí ele cresceu junto com a Catherine e com o irmão mais velho dela, né, e aí eles criaram um laço ali de amizade muito forte, que ao crescer se tornou um laço de amor. Só que eles não sabiam lidar com esse amor de maneira nenhuma, né? Tanto que é um casal que conversa quase nada sobre isso. Eles são muito intensos e esse amor se torna uma obsessão muito grande de um pelo outro e eles não conseguem administrar esse sentimento. Então, assim, eles se machucam muito o tempo todo. Quando a Catherine decide se casar com outra pessoa, o Heathcliff, ele vira, né, um justiceiro, né? Ele quer fazer justiça e vingança com as próprias mãos. Não é nem um justiceiro, porque na verdade ele não foi injustiçado, né? É um personagem super controverso, a gente tem aí duas possibilidades, né? Ele realmente ser muito ruim e vingativo como ele é narrado, ou a gente ter uma narração duvidosa por parte da Ellen Dean, né? Porque ela não gostava do Heathcliff, ela estava contando a história do ponto de vista dela. É o que a gente chama de narrador não confiável. Eu, particularmente, acho que por mais que a Ellen Dean possa ter deixado o Heathcliff pior do que ele não era flor que se cheire, tá? Porque as coisas que ela narrou que ele fez, e que, por conclusão, a gente conhecendo os personagens um pouco mais à frente, percebe que ele fez mesmo, não tinha como ser um personagem bom que foi pintado de maneira errada por um narrador, né? Ele é uma pessoa extremamente vingativa e que acha que toda a injustiça do mundo aconteceu com ele e ele quer trazer isso para as pessoas que não tem nada a ver com a injustiça que ele diz que sofreu. Deu para entender, né? Agora vamos às minhas impressões da história. Eu li essa história, quer dizer, eu li metade dessa história há 10 anos atrás, eu odiei.
né? Odiei muito, tanto que tudo quanto é tag que você encontrar aqui neste canal, que é pra falar mal de um livro, eu falei mal do Morro dos Ventos Uivantes. Não me orgulho disso, mas dessa vez eu consegui concluir a leitura. E eu consigo dizer pra você exatamente por que eu abandonei esse livro. Ele começa com uma narrativa muito gostosa, muito frenética, e você conhece os personagens, e é muito agradável saber sobre aquilo. Só que chega um momento que não isso que é agradável de ler, ele passa a ser desagradável. Você sabe que a história não tem como ter um final feliz, porque você já conheceu os personagens lá no primeiro capítulo, você já sabe mais ou menos quem morre, quem não morre, quem se destrói, quem não destrói. Então assim, você sabe que as coisas, né, não vão ser exatamente da forma como a gente espera que seja. Então aquela narrativa que tava gostosa, ela começa a ficar pesada e sombria, e assim, isso vai dando uma pouca vontade de continuar a leitura. Eu até disse isso no vlog da semana passada, né, que tava gostoso, que tava emocionante e tal, aí chegou um ponto que já não tava mais. Então a narrativa, ela tem essa decrescência aí, e isso incomoda um pouco o leitor. Me incomodou, pelo menos. Mas não deixa de ser uma história magnífica. Uma narrativa incrível, uma história completamente diferente. Eu acho que, assim, não tem como você categorizar o Morro dos Ventos Uivantes em alguma coisa que seja diferente da mesma proporção, sabe? É um livro completamente diferente, completamente sombrio. E, assim, por isso que ele atravessou gerações e tá até hoje aí muito famoso, as pessoas ainda leem. É uma história muito diferente. E tem um ar sobrenatural. Você não sabe até que ponto os personagens enlouqueceram, até que ponto eles realmente estão em contato com fantasmas, né, ou seres sobrenaturais. Mas isso é de uma maneira muito sutil. Não é uma coisa que fica escancarada na cara do leitor. Então eu achei muito legal. Brinca com o imaginário do leitor, como provavelmente brincou bastante na época que ele foi lançado. Eu imagino. Uma característica dos clássicos que eu andei lendo ultimamente é que tem diálogos muito compridos, né? Isso me incomodou em Orgulho e Preconceito, por exemplo, mas aqui não incomodou. É que tem algum momento que você acha que o personagem tá divagando já e que até você já perdeu um pouco o fio da meada do que ele tá falando, sabe? Mas eu acho que isso é uma característica da escrita da época, porque eu vi isso em O Conde de Monte Cristo, em Fahrenheit 451, em Orgulho e Preconceito, e agora eu vi também em Morro dos Ventos Uivantes, e assim, acho que esse aqui ainda é diálogos muito maiores do que eu vi nos outros livros. Mas não atrapalha a leitura, né? Tem gente que gosta até mais de diálogos do que de narrativas, né? Eu já fui assim, hoje em dia eu tô bem equilibrada, mas tem que prestar bastante atenção pra você não se perder ali naquela fala, porque o próprio personagem te enrola, sabe? Porque ele precisa falar de uma maneira rebuscada e tal, então chega a ser até engraçado em alguns momentos. Gostei muito da tradução da Penguin. Tem algumas notas de rodapé para explicar alguns conceitos da época, né, algumas referências que talvez a gente não pegue, por ter sido um livro que foi escrito há mais de 2 séculos, se eu não me engano. Então, assim, às vezes a gente não pega, né, alguma referência de alguma coisa que a autora quis dizer ou se referiu mesmo, né, a alguma coisa da época. Então tem ali na nota de rodapé. São poucas, não são muitas. Então eu achei bem interessante. Eu tô, assim, muito controversa sobre nota, sobre é favorito, não é, porque é um livro muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Muito, gente, é uma coisa, assim, absurda. Eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu releria, por exemplo, ou se ele é um livro que eu gostei e amei a história, ou se eu gostei só de conhecer isso porque é tão famoso. Eu ainda não consigo dizer pra vocês exatamente o que eu sinto sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Talvez, quem sabe, um dia eu releia, talvez uma leitura coletiva com alguém, bem lá na frente, para ter um debate bem legal sobre ele, né? Eu ainda não participei do debate da leitura coletiva dessa vez, que vai ser na próxima semana. Então, de repente, abre meus olhos em alguns pontos da história. Eu marquei aqui algumas partes do livro que eu achei muito interessante, cortes muito legais, e que eu gostei da narrativa, sabe? Eu gostei da forma como foi escrito. Então, eu tô aí em sentimentos controversos a respeito do livro, mas é isso. Sempre faço resenha confusa de clássico, né? Desculpa, gente, mas estou aprendendo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa aqui nos comentários o que você acha do Morro dos Ventos Uivantes. Se você já leu, se não leu, se gosta, se não gosta. Quais são os seus sentimentos a respeito dessa obra, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal, participar dos nossos sprints de leitura toda quinta-feira lá na Twitch e voltar aqui no próximo vídeo, tá bom, gente? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.